Oi, pessoal, eu sou a Dani e esse é o canal Vida de Autista. Hoje vamos falar sobre depressão, especificamente do aumento da depressão durante essa pandemia do coronavírus. Então, se você está assistindo esse vídeo no futuro, né, nós estamos passando aí pela pandemia. Nós estamos já em maio de 2020, né, em quarentena, onde a gente foi obrigado a ficar em casa, né? E a gente não tem nem noção do que vai acontecer de agora em diante, né? Os outros países, Estados Unidos, Itália, a própria China, né? Já estão entrando aí naquele momento em que a vida tenta voltar um pouco ao normal, né, gente? Normal nunca mais vai ser. E a gente aqui no Brasil parece que esse pico aí nunca chega, né? O pico é sempre no mês que vem. Enquanto isso, a gente não tem noção do que vai acontecer. Então, sempre lá no Instagram, se você ainda não me segue, @vida de autista, eu vou deixar aqui no box de informações do vídeo o link para você me encontrar lá, tá? É sempre nessa setinha aqui, que eu nunca sei se é do lado direito, do lado esquerdo, nessa setinha que tem aqui logo abaixo do vídeo, eu deixo todos os links, tá? Então tem o link para o Facebook, o link para o Instagram, o link para você comprar o Guia Prático para Autistas Adultos, na versão impressa ou e-book. Tudo que eu falo aqui no vídeo também, se eu der alguma dica de algum canal, algum livro, alguma coisa, eu sempre coloco no box de informações, tá? Então, só você clicar que tá tudo lá. Então, gente, nós que estamos dentro do espectro, né, autista, a gente já tem uma tendência a ter depressão. Por quê? Lembrando, mais uma vez, sempre é necessário que eu fale isso aqui, né? Infelizmente, quem assiste os vídeos sempre deve ficar de saco cheio, mas é importante porque sempre tem gente nova, né? E sempre tem pessoas que não entendem. Aqui eu falo, gente, da minha visão dentro do espectro, tá? Então por isso que chama Vida de Autista, é sobre a minha vida. Então é sobre a minha vida, sobre as minhas opiniões, sobre o que eu sinto, né? Sobre determinado assunto, o que eu penso. Então nunca serve de base para todo e qualquer autista. Então pode ser que você vá se identificar com o que eu vou dizer aqui, pode ser que não, né? Então eu não sou médica, não sou psicóloga, eu estou dentro do espectro e eu falo as coisas aqui baseado na minha visão, né? Então a gente já tem uma tendência maior a ter depressão porque o nosso cérebro, a gente tem o pensamento muito rígido. Então a gente se cobra demais, a gente tem uma tendência a querer que os outros façam o que a gente acha que tá certo. E cada um, gente, é único, né? Então, cada pessoa tem uma forma de ver a vida, tem uma forma de sentir a vida. Então, a forma que eu sinto não é a mesma que você sente. E isso, para nós, né? Principalmente, eu estou falando da minha visão, né? O que eu percebia quando eu entrava em processos depressivos eram situações que eu perdia o controle. Então, assim, eu, né, planejava fazer uma situação de determinada forma, né? E as pessoas envolvidas, obviamente, nem sempre iam fazer o que eu tinha planejado na minha cabeça, né? Então, isso me acarretava crises de ansiedade, né, estresse. E quando a situação se repetia com muita frequência, eu não tinha ali o controle das coisas da forma que eu queria, né? Eu começava a ficar desmotivada. Então, aqueles processos ali que eu perdi o controle de forma contínua, né, iam me causando um desgaste emocional, um desgaste mental, um desgaste até físico, né, porque eu punha muita energia para fazer as coisas do jeito que eu queria, né, do jeito que eu tinha planejado, e as coisas não saíam como eu tinha, né, montado, e aquela expectativa que eu criei virava frustração. E essa série de acontecimentos
iam se acumulando até que um dia, né, o meu cérebro falava assim, olha, não adianta, tudo que você faz, tudo que você está esperando não vai acontecer. E aí o cérebro, ele dá aquele comando, né, e fala assim, olha, não tem mais jeito, acabou. Você não tem outra escolha, né? A sua vida não faz sentido. Tudo que você planeja não dá certo, você é uma idiota. Gente, isso eu lembro nitidamente de todos esses diálogos que eu tinha comigo mesma. Eu sempre me colocava para baixo, a minha autoconfiança, a minha autoestima, tudo era sempre para baixo. E aí eu entrava aí nesse processo de depressão, tá? Então, para mim, iniciava sempre com um processo de ansiedade, né? Que eu criava expectativas, eu esperava que as pessoas fizessem de uma forma e elas não faziam, né? Obviamente. E isso me levava aí aos processos depressivos. E eu sempre tive também a mania, vou colocar mania, que não sei se é a palavra exata, né? Mas vamos colocar em mania. Eu sempre tive a mania de me sentir vítima. Então, assim, o fulano não me ama o suficiente. O fulano, ele devia me amar 100%, só que ele só ama 20%. Tô dando um exemplo aqui, tá? E durante o processo terapêutico, né, o processo aí de autoconhecimento, o que que eu percebi? Que a minha depressão, ela realmente estava ligada a esse controle, né, que eu queria ter, e também ele estava ligado a todo e qualquer sentimento que eu não entendia no passado, né? Quando eu era criança, adolescente, a gente tem dificuldade de entender os sentimentos, né? A gente não sabe ali processar. Então você não entende o que é sentimento, o que é emoção. Já fiz vídeo aqui sobre isso, tá? Vou deixar linkado aqui para vocês. Também nunca sei se é do lado esquerdo ou do lado direito, vai aparecer aqui. Então, já fiz vídeo aqui no canal sobre a diferença de sentimento e emoção. É muito importante que você assista esse vídeo ou pesquise sobre o assunto, tá? E eu já fiz um vídeo também no início aqui do canal sobre depressão e síndrome do pânico. Também é muito bacana de você assistir. E é interessante também, gente, que ao longo aqui do canal, né, esse canal tem um ano e pouquinho, vocês vão perceber que a forma de eu falar mudou, né? Às vezes lá atrás eu falei, depressão pra mim é isso, e hoje eu tô falando outra coisa, né? Ou algumas coisas vão bater. Por quê? O processo de autoconhecimento, ele expande, né, a sua mente. Então você nunca mais vai ter aquele cérebro, né, rígido. Então eu ainda tenho alguns pensamentos, né, e crenças limitantes que todos os dias eu brigo comigo mesma para mudar. Então, o canal você vai perceber que eu vou falar de diversos assuntos diferentes, de formas diferentes. Em cada momento da minha vida, eu vou aprender um pouco mais, eu vou acrescentar um pouco mais de experiência naquele assunto que eu tô falando, né? E isso é pra tudo, né, gente? Então, assim, você nunca deve ficar do mesmo jeito, parado. E a depressão é exatamente quando o seu cérebro fala assim, olha, não tem jeito, desiste. E aí você não tem ânimo pra nada. E isso é o que acontece com a maioria perde o ânimo. Então algumas pessoas vão ficar sem tomar banho, vai ficar em cima da cama, que é o que acontecia comigo, né? Eu não tinha vontade de tomar banho, de comer, a coisa que eu mais amo no mundo é tomar banho e comer, né? Então assim, eu parava de fazer as coisas que eu gostava, né? Ficava só deitada, não queria saber de nada, não tinha força para nada, né? Algumas pessoas, elas vão se envolver com drogas, elas vão comer demais ou parar de comer, elas vão partir para o sexo, por exemplo,
fazer sexo para tentar fugir daquela sensação de vazio, de perda de autoestima, de perda de controle, né? Outras vão começar a trabalhar demais. Então você vai mudar o seu padrão, né? Então é importante que você perceba quando você não está sentindo mais prazer na vida, né? A vida, gente, ela é muito mais simples do que a gente imagina, né? Então nessa quarentena, por exemplo, no início, né, eu fiquei muito assim instável. Então eu comecei a ter crise de ansiedade, comecei a ficar muito mal. Fui para casa do meu pai, chegou lá na casa do meu pai, eu comecei a entrar em parafuso porque ela estava reformando, então era muito barulho, cachorro, né? E na minha casa não tem cachorro, a minha casa é limpinha, organizada, e lá tava um caos, né? E quem tem toque de limpeza e organização não suporta. Então, assim, eu fiquei péssima. Até eu gravei vídeo aqui, né? No início aqui da quarentena, eu tive que tomar até medicamento para poder voltar, né? Porque eu saí totalmente assim do meu rumo. E eu voltei a fazer terapia, né? Eu tava de alta, eu voltei porque agora a gente tá atacando a compulsão alimentar. E aí a minha terapeuta tava me explicando, né? Pessoal, sabe por que você entrou em crise? Porque você já saiu dessa dependência emocional. Então, na hora que você chegou lá na casa do seu pai, o seu lugar não era mais ali. Por mais que é a casa do seu pai, né? Meus irmãos até estão lá também e tal. É, você já tem sua vida, você já tem a sua história. E hoje você está muito mais segura, muito mais madura. Então, tudo correr pai, né? Que era o que eu fazia antes, que o meu hiperfoco era minha família, mudou. Então eu vou, quando eu conseguir voltar, né, ao meu centro, demorou aí uns 15 dias mais ou menos para eu voltar ao normal. E aí, quando, né, a gente conversou na terapia, a gente viu que realmente foi isso. Então, gente, a depressão é super normal todo mundo aumentar agora nessa época, né? A gente tá saindo do controle. Então você não pode simplesmente ir no shopping, quem gostava de ir no shopping. Ah, você não pode viajar, igual eu amo viajar. Meu marido mora fora, né? Eu não sei quando eu vou ver meu marido de novo. Então isso tudo foi um turbilhão. E é muito normal que você não esteja bem, que você esteja, né, que a depressão esteja em um grau mais elevado, que ela te ataque novamente. E é importante, gente, que você entenda que você não é depressivo, você está. São períodos, né? Então, assim, é importantíssimo que você trabalhe isso na sua cabeça, né? Se você tem condição de fazer um acompanhamento terapêutico, sempre me perguntam: ah, Dani, o que você acha? Eu vou no psiquiatra ou no psicólogo? Gente, eu sempre oriento, vá primeiro no psicólogo, tá? E se o psicólogo achar necessário, ele vai fazer um relatório e vai te encaminhar para o psiquiatra. O psiquiatra, na verdade, ele vai te medicar, né? Ele não é, na minha opinião, lembrando mais uma vez, tá? Na minha opinião, o psicólogo ele desenvolve um trabalho muito melhor do que o psiquiatra nesse sentido de autoconhecimento, tá? O psiquiatra ele vai te medicar, ele tem conhecimento e etc. Porém, o psicólogo, gente, ele traz resultados, na minha opinião, muito melhores, tá? Eu fiz tratamento 20 anos com psiquiatras, assim, milhares, psicólogos também, e depende muito do psicólogo, tá? E assim, essa minha terapeuta maravilhosa é que descobriu o autismo, né? Então, tem profissionais e profissionais, mas eu sempre falo que é melhor você buscar primeiro a ajuda de um psicólogo para depois, se necessário, esse profissional vai fazer um relatório e vai te encaminhar para um psiquiatra, né? Aí o psiquiatra vai te medicar e vai fazer o acompanhamento em conjunto, tá? Mas voltando, gente, então assim,
os relacionamentos, né, a gente tá tendo que conviver, né, com as pessoas em casa, não é fácil, a gente tem dificuldade de socialização, então você ficar o dia inteiro preso é difícil, né, para a maioria aí das pessoas, mas pensa assim, graças a Deus você tem onde ficar, né, e as pessoas que não têm, que estão na rua. Então um exercício que está me ajudando muito, que eu vou sugerir, tá? Lembrando que é uma sugestão, né? Você faz se você achar interessante ou não, mas tem me ajudado bastante a eu não entrar nessa vibe aí de novo de ficar com depressão, tá? Tô fazendo novos cursos, então tem muito curso online que você pode fazer, a maioria aí das faculdades, plataformas de cursos e etc, né? Estão com cursos gratuitos. Tem muita empresa aí, muitos institutos, né, que criaram aí plataformas EAD de ensino à distância. Então, eu estou estudando novas possibilidades, então, assim, em breve vou falar aqui para vocês, tá? Porque as profissões vão mudar, tudo vai mudar, né? Nada vai ser como antes. Então, é preciso se reinventar. E um exercício também que eu estou fazendo diariamente, tá? Pode parecer assim, piegas, né? Ou meio clichê, mas é você fazer um exercício da gratidão. Todos os dias você anotar na sua agenda ou num caderno, sei lá, 5 coisas, pelo menos 5 coisas que você é grata por todos os dias. Então, você agradecer pela casa que você tem, né? Tantas pessoas aí que não têm onde ficar, estão frágeis, né? Pela comida na sua mesa, né? Se você tem a família, se você tem saúde, né? Se você está assistindo esse vídeo, por exemplo, você pode enxergar, pode escutar, você tem acesso à internet, você é inteligente. São tantas coisas que a gente no dia a dia não dá valor. Isso ajuda tanto no processo de nos amar novamente, né? Fazer com que a gente se sinta importante, tá? É um exercício tão simples e para mim tá trazendo resultados muito importantes, tá bom? Se você faz alguma coisa diferente também para vencer a depressão, coloca aqui nos comentários. E o próximo vídeo eu vou falar sobre a sexualidade, tá? Já até fiz vídeo aqui no canal também, mas tem muita gente com problemas de relacionamento e sexualidade. E aí, atendendo a pedidos, eu vou fazer esse vídeo, tá bom? E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo, tchau!